Queridas irmãs, bom dia! Então hoje no nosso Festival das Famílias, sábado, dia 8 de julho, e contando a nossa programação ao longo desses dias, é uma alegria poder estar aqui com vocês para meditarmos mais um dia a Palavra de Deus. E ao longo desses dias no nosso festival, tivemos a graça de ter a presença de Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Também a presença de Ronaldo e Tatiana, casal que tem o nosso programa no YouTube, Cid by Cid, toda quarta-feira. A presença de doutora Adriana no meio de nós. E a alegria maior ter os nossos fundadores, a nossa moderadora geral no nosso meio. E você que está participando conosco, tanto presencial como online. Dizer que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, mesmo se hoje é sábado, né? O salário é o mesmo para os primeiros e os últimos. Então aproveite, participe conosco e bebamos dessa graça do nosso Festival das Famílias. Hoje a igreja também celebra Santo Agostinho e seus companheiros. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis. Isaac tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram ao ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú. Meu filho, disse-lhe, e este respondeu, sim. Ele retomou. Vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora toma tuas armas, tua aljava e teu arco. Sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um bom prato, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Esaú foi ao campo apanhar uma caça para o seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e com elas revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Este respondeu, sim. Quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te, come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaac disse a Jacó, como a encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu, é que o Senhor teu Deus me foi propício. Isaac disse a Jacó, aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, para saber se és ou não meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele não reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e ele o abençoou. Disse, tu és meu filho Esaú? E o outro respondeu, sim. Isaac retomou, serve-me e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaac comeu. Apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaac lhe disse, aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. Ele o abençoou assim. Sim, o odor é de meu filho, é como o odor de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te deu o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que nações se prostrem diante de ti. Sê um Senhor para teus irmãos. Que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar. Bendito seja quem te abençoar. Então, a gente vê nessa primeira leitura, infelizmente, aqui a mentira, e a gente vê que o Senhor, mesmo através das situações que não são verdadeiras, o Senhor se utiliza e age com a sua misericórdia. A gente percebe o que Jacó vai se passar pelo seu filho Esaú, querendo de fato a bênção do seu pai. E como Isaac não estava enxergando, ele apenas identificava seu filho ou pelo cheiro ou pela pele, porque Esaú era peludo. E Rebeca, sua mãe, que vai fazer isso com Jacó, vai revesti-lo com as roupas de Esaú para que ele se apresentasse diante do seu pai e recebesse a bênção. O que a gente vê nessa leitura é a misericórdia de Deus, que apesar aqui da traição, a gente pode dizer, da negação, está enganando Isaac, o Senhor usou com sua misericórdia e ele abençoou o seu filho. Mesmo no erro,
O Senhor tem compaixão e misericórdia de nós e Ele, de fato, tem esse olhar. O Senhor poderia ter agido de outra forma, né? Poderia ali ter dado a sabedoria para Isaac, ter castigado o seu filho, enfim. Mas mesmo de um mal, o Senhor tira um bem, né? Mesmo numa situação errônea, o Senhor ainda age com a sua bênção e com a sua misericórdia. O salmo de hoje é o Salmo 134. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai, servos do Senhor. Vós que servis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor é bom. Tocai ao seu nome, é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, fez de Israel o seu bem próprio. Sim, eu sei que o Senhor é grande, que nosso Deus excede os deuses todos. O Senhor faz tudo o que deseja no céu e sobre a terra, nos mares e nos abismos todos. Então o salmista já nos convida desde cedo a louvar o Senhor, a glorificar. E hoje tivemos as nossas laudes, o louvor da manhã. Mas somos convidados ao longo de todo o dia a glorificar ao Senhor, porque somos esses servos não inúteis, né, não inutilizáveis, mas ao contrário, o Senhor se usa de nós, o Senhor nos escolhe, nos elege, e Ele deseja do nosso coração lábios que glorificam o Teu nome, que reconhecem. Então, se você não teve a oportunidade nessa manhã ainda de louvar o Senhor, seja nas laudes ou em casa, no trabalho, onde você esteja, eis o momento agora com a liturgia. Louva, agradece ao Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, que age com a sua infinita misericórdia. Ele é o Deus grande, o santo, fiel no meio de nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Por este tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendos de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Então, a leitura do evangelho de hoje, né, logo nisso a gente percebe que na lei de Moisés, né, era prescrito o jejum uma vez ao ano. E era isso que, de fato, se vivia, né? Moisés já vivia tudo isso. Mas no Novo Testamento, a gente percebe aqui, né, o Senhor que vai recordar o jejum, mas Ele vai dizer, sobretudo, de sermos vigilantes. Quando o noivo estar presente, o noivo ali representava a figura de Jesus. Não era o momento do jejum, mas era o contrário. Era o momento de acolher a presença de Jesus no meio de nós. Era o momento de viver essa refeição à mesa e estar com eles. Então, de percebermos que quando nós estamos diante do Senhor, é um momento de nos alegrarmos, sobretudo porque Jesus, Ele é o banquete. Não podemos estar em jejum diante do banquete que é o próprio Cristo, que se dá a nós todos os dias na Eucaristia. E depois o Evangelho vai nos lembrar a importância de bem guardarmos, né, o tesouro que é o próprio Cristo no meio de nós. E ele vai exemplificar, né, falando do remendo novo em roupa velha, né, dos odres novos que não podem estar, do vinho novo que não pode estar em odres velhos, porque o Senhor vai de fato nos exortar a essa prática, né, sobretudo a percebermos a alegria do Cristo no meio de nós e que nós devemos aproveitar daquele momento dele no nosso meio. E hoje nesse festival devemos aproveitar da presença de Jesus no nosso meio, aproveitar desta graça que nós iremos ver, e hoje é um dia para a renovação dos engajamentos, né, novos engajamentos na comunidade de aliança. E hoje você que está no meio de nós, é um momento de se alegrar com a presença do Senhor na sua vida, mas também no nosso festival. Então, que ao longo de todo este dia, né, na escuta da sua palavra, através dos ensinos e das pregações, podemos verdadeiramente fazer essa experiência de que o Cristo está no meio de nós e podemos nos alegrar pela sua presença. Não é um dia de jejum, mas é um dia de alegria. É um dia de celebrarmos, né, o dom da vida, o engajamento que fazemos com o Senhor, mas também com a nossa comunidade. Tenhamos um belo Festival das Famílias nesse dia cheio da graça do Espírito Santo, com essas tochas vivas e acesas no nosso coração para anunciar o Evangelho, para levarmos Cristo, a palavra e o carisma nos 4 cantos do mundo. Que Deus os abençoe.